sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Nunca houve um amor assim. Amor de Deus provado na cruz para cada um de nós. Amor de Jesus, aquele que sofreu a morte na cruz para nos libertar do pecado. Que este amor tome conta dos nossos corações, de forma a neste culto expressarmos este amor, mas que testemunhemos deste amor a tantas pessoas que estão ao nosso lado. Viver o amor de Jesus, testemunhar o amor de Jesus é a nossa grande missão na terra. Faça isso, compartilhe o amor de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por este amor logo no início deste culto. Pai querido, obrigado porque o interesse do Senhor foi um interesse além de palavras, foi um interesse de ações, um interesse de demonstração de vida, dando a vida do Teu Filho Jesus para cada um de nós. Obrigado por este amor que veio da Sua parte, obrigado por este amor que veio da parte de Jesus, cumprindo o desejo do Senhor entre nós. Que reconheçamos este amor nas nossas tarefas, nas nossas intenções diárias, nos nossos pensamentos, na nossa fala, a fim de que este amor seja proclamado durante esta semana. Nos abençoe nesta tarefa de testemunharmos o amor de Jesus. É a nossa oração que a fazemos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Olá, igreja, eu sou Samuel. O versículo que mudou a minha vida foi João 16:33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se for possível para a sua proteção, fique em casa, mas se precisar sair, proteja-se. Que sejamos fortes e corajosos neste momento. Deus está no controle de tudo. Fique em casa e descanse. Olá, igreja. Esse é o nosso momento de intercessão pelos enfermos. A palavra de Deus no livro de Tiago nos diz que a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Confiando nessa palavra, que é viva e eficaz, oremos pelos seguintes irmãos: Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, Joselino da Conceição, Dilma Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. E se você está enfermo ou conhece alguém, ore conosco agora. Oremos. Grandioso Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, Senhor, em que nos colocamos na tua presença, Pai, para clamar a ti, Senhor, por esses enfermos, Senhor. Ó Deus, te pedimos que tu visite cada um deles, Senhor, nas suas necessidades, e que tu, ó Pai, na tua infinita graça e misericórdia, esteja suprindo, Senhor, cada uma delas. Te pedimos também, Senhor,
para que tu renove as forças, ó Pai, dos seus familiares, renove as forças dos seus cuidadores, Senhor, para que eles, ó Pai, possam fazer cada dia mais um trabalho melhor, Senhor Deus, com muito carinho e amor, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essas pessoas que estão também orando conosco neste momento, Senhor, que Tu visites, ó Pai, e que, se for da Tua vontade, Senhor, que Tu esteja curando, Senhor, essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos tudo isso, Senhor, porque cremos e temos fé, Senhor Deus, que Tu és o nosso Senhor, Salvador e provedor de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Provavelmente em redor do ano 740 a.C., um jovem judeu de Jerusalém começou a profetizar em Judá. O nome dele era Isaías. E o profeta Isaías profetizou por muitas décadas e deixou muitas das suas profecias registradas em livro. E eu desejo ler o primeiro capítulo, apenas o versículo 3. Diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Com todo o respeito que a pregação me estimula e me impulsiona, nesta noite eu queria pensar com você num tema chocante: considerações em torno da verdadeira burrice. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, damos-te graças porque cuidas de nós, porque nos alimentas, porque nos vestes, porque nos dás saúde, porque nos proteges nas caminhadas da vida. Agora pedimos que o Teu Espírito também nos fale as palavras que precisamos ouvir, não as que nós queremos, mas as de que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Se você pensa que eu estou brincando, se você pensa que eu estou sendo desrespeitoso, eu queria começar esta reflexão trazendo para você um artigo, uma súmula de um artigo publicado na revista Super Interessante no ano 2018. O título do artigo é A Era da Burrice. Aí ele começa assim, olha: você já teve a impressão de que as pessoas estão ficando mais burras? Talvez não seja só impressão. Estudos indicam que a inteligência humana começou a cair. E aí ele, no bojo do texto, ele fala assim: estudos realizados com dezenas de milhares de pessoas em vários países revelam algo inédito e assustador. Aparentemente, a inteligência humana começou a cair. Os primeiros sinais vieram da Dinamarca. Lá, todos os homens que se alistam no serviço militar são obrigados a se submeter a um teste de inteligência, o famoso QI. Os dados revelaram que depois de crescer sem parar durante todo o século XX, o quociente de inteligência dos dinamarqueses virou o fio e em 1998 iniciou uma queda contínua. Está descendo 2,7 pontos a cada década. A mesma coisa acontece na Holanda, onde tem sido observada a queda de 1,35% por década. Na Inglaterra, 2,5 a 3,4 pontos de QI a menos por década. Na França, 3,8. Noruega, Suécia e Finlândia, bem como Alemanha e Portugal, onde foram realizados estudos menores, mas em todos esses países detectou-se efeito similar. E no atual ritmo, lá mais para o meio, diz assim: no atual ritmo de queda, alguns países poderiam regredir para QI médio de 80 pontos.
patamar definido como baixa inteligência. Isso já na próxima geração de adultos. Então o assunto é sério, não é? Apesar da palavra burrice ser usada aqui no título da reportagem e no título desta mensagem, o assunto é sério. Agora, você sabia que, de acordo com o profeta Isaías, a área onde a burrice é mais perigosa é a área espiritual? Isaías não era veterinário, a gente sabe disso, mas ele era bom observador. E nas suas observações ele registrou isso que nós lemos aqui: o boi conhece o seu proprietário, o jumento o coxo posto pelo dono. Mas Israel, diz ele, olha que conclusão triste, Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu queria pensar nesta noite com você nesta frase: o boi conhece o seu proprietário, o jumento, que é tido como muitos como um burro, né? É insensato, é estúpido, idiota. O jumento não conhece, conhece o coxo posto pelo dono. A tradução antiga diz a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. Israel consegue ser pior do que o boi, consegue ser pior do que o jumento. É isso que Isaías está dizendo. A burrice espiritual, então, é a pior delas. E nesta noite nós queremos fazer algumas considerações em torno da verdadeira burrice, ou poderíamos dizer também considerações em torno da pior burrice. Em primeiro lugar, recortando episódios da vida e das palavras de Jesus, nós vamos notar que a verdadeira burrice consiste em rejeitar Jesus. A verdadeira burrice consiste em rejeitar Jesus. E eu vou mostrar com texto bíblico. Não estou tirando nada da minha cabeça. Em João capítulo 11, você sabe que em João 11 nós temos o registro daquilo que é considerado o maior milagre de Jesus, que foi a ressurreição do seu amigo Lázaro, que estava morto fazia 4 dias. Pois bem, olha escuta então, ouça o que aconteceu logo depois que Lázaro foi ressurreto. Diz João 11, 45 a 48. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o milagre, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Graças a Deus que alguém creu em Jesus a partir da visão do milagre. Mas, o versículo 46 começa com uma adversativa. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Fofoca não é coisa nova, já está aqui, João 11, 46. Então, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal dos judeus, e disseram: que faremos? Temos um problema nas mãos. Este homem está realizando muitos sinais, está fazendo muitos milagres. Se o deixarmos em paz, ou seja, se não fizermos nada, se a coisa continuar assim, todos crerão nele. Como eu gostaria tanto que isso se cumprisse, que todos crescem em Jesus. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então, olha o perigo! Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Veja isso, diante do maior milagre de Jesus, alguns creem, mas outros vão à polícia denunciar Jesus. Honestamente, você acha isso inteligente? E o comportamento das autoridades, quando dizem que tem que silenciar Jesus, porque senão, o que vai acontecer? Eu copiei da mensagem, tradução A Mensagem, os versículos 47 e 48. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram.
Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Olha essa expressão. Os romanos virão e removerão, confiscarão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Meus amigos, olha a burrice dessa gente. A preocupação da liderança judaica não era analisar Jesus. Bom, vamos ver o milagre que ele fez. O homem estava morto? Estava. Cheirava mal? Cheirava. Então é milagre. Quem que faz isso? O diabo faz isso? Quem faz isso? Ele está dizendo que é o Filho de Deus. Então vamos pensar, vamos conversar com ele, vamos entrevistá-lo, vamos analisar o que nós estamos vendo, os fenômenos que ele está produzindo. Então a preocupação não era analisar, não era tentar entender o que Jesus estava dizendo, mas a preocupação principal deles era, sabe qual? Conservar junto aos romanos, abre aspas, o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Sinceramente, veja com que essa gente está preocupada. É com o poder, é com o prestígio que os romanos conferiram a eles. Os romanos deram alguma autoridade para eles, e o salário deles depende do exercício dessa autoridade e de conservar os romanos em paz. Será que foram inteligentes? Será que os judeus, pensando em não irritar os romanos, eles estão sendo inteligentes nessa hora? Para ajudar você a chegar a uma conclusão, eu quero lembrar a você que mais ou menos 40 anos depois desse episódio, 40 anos, não durou muito tempo não, o povo judeu sumiu do Oriente Médio. O que aconteceu? Aconteceu, dizem alguns, no dia 30 de agosto, outros dizem 7 de setembro, as datas variam, 7 de setembro do ano 70. O que mais certo é dizer, no ano 70, depois de Cristo, as tropas romanas do general Tito, em número de 70 mil legionários, 70 mil soldados, cercaram a cidade de Jerusalém. Cercaram. E esse cerco durou 7 longos meses, 7 meses, ao fim dos quais os romanos atearam fogo ao templo, às muralhas, às casas dos nobres, ou seja, os romanos fizeram uma devastação. Um escritor judeu que viu tudo isso, chamava-se Flávio Josefo. Ele afirma que 1.100.000 pessoas morreram durante esse cerco. Irmãos, 1.100.000 pessoas é muita gente, dos quais a maioria eram judeus, e diz ainda que 97.000 foram capturados e escravizados. Muitos fugiram para áreas em torno do Mediterrâneo. Tito teria se recusado a aceitar a coroa da vitória, pois, teria dito, não há mérito em vencer um povo abandonado pelo seu próprio Deus. Veja só que em João 11, 45 a 48, os judeus querem silenciar Jesus, porque ele era uma ameaça para o futuro do país. Não conseguiram entender que ele era a salvação do país. Então, a partir dessa tragédia histórica, a partir da destruição de Jerusalém no ano 70 e da destruição desse que é chamado o segundo templo, o primeiro era de Salomão, depois a reconstrução no mesmo lugar feita por Herodes, depois disso, dessa tragédia histórica, os judeus foram espalhados pelo mundo. Foi quando eles vieram em massa para a Europa, alguns foram para a Grécia, outros foram para Pérsia, que hoje é o Iraque, hoje é o Irã, foram para Babilônia, que hoje é o Iraque,
né? Então, a pergunta é: vale a pena rejeitar Jesus para ficar com o pouco poder e prestígio que ainda nos resta, que Roma podia oferecer? Pergunto mais: isso foi inteligente, meus senhores? Confirmam-se aqui as palavras de Isaías, quando diz: o boi conhece o seu proprietário e o jumento o coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Segundo momento da vida de Jesus, agora das palavras de Jesus. A verdadeira burrice consiste em trocar a casa do Pai por uma terra distante. Então você percebeu com isso que eu estou me referindo à parábola do filho pródigo, essa belíssima parábola que eu considero a estrela das 33 parábolas de Jesus. Ela está em Lucas 15, de 11 a 24, e conta a história de um filho caçula que chegou para o pai e pediu a herança, mas ele a queria imediatamente. O pai atendeu e ele, de posse dos seus bens, acomodou o dinheiro na mala cheia, socou com bastante ingratidão e depois partiu, conta Jesus, partiu para uma terra distante. Meu amigo, querer distância da casa do Pai já mostra a falta de humildade desse filho, já patenteia a ingratidão desse menino. Ele recebe a herança do pai, e o pai ainda vivo. Geralmente, herança se transfere quando o pai morre, mas ele exige a parte dele. Bom, foi para uma terra distante. Lá na terra distante, na terra longínqua, tudo começou para ele às mil maravilhas, claro, por causa do seu dinheiro. Por causa do seu dinheiro, esse jovem experimentou na terra distante uma ascensão meteórica, foi recebido com todas as honras. Hoje diríamos que tapetes vermelhos se desenrolaram diante dele, banda de música para saudá-lo quando ele passasse, risonhos amigos, fáceis mulheres, bebida a rodo, até que o dinheiro mal gasto acabou. E você sabe, quando o dinheiro acaba, as pessoas têm que dar o seu jeito, né? Tem que pular. Aí ele finalmente descobriu que a vida é uma moeda que tem dois lados. E ele passou a passar necessidade, querendo as coisas e não podendo tê-las, querendo comer e não tendo comida, querendo água e não tinha nada, querendo desfrutar as coisas e não podia, juventude, mas virando um velho decrépito antes do tempo. Mal havia comida para os porcos e Jesus capricha no relato, dizendo que ele comia da comida dos porcos. Que coisa triste! É aí, nesse momento em que ele está no fundo do poço, na verdade no fundo de um chiqueiro, é que se justapõem as duas imagens na sua mente. A da mesa farta da fazenda do pai, versus a miséria em que agora ele se arrasta. Então, duas figuras se entrechocando, batendo de frente na sua cabeça. Comida farta na mesa do pai, miséria cercando-o por todos os lados. Voltar para casa é uma ideia, mas e o orgulho vai deixar? Você acha?
Será preciso, claro, muita humildade para chegar para o pai e dizer o que ele então começou a ensaiar lá ainda entre um porquinho e outro. Diz Lucas 15, 18 e 19. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Filho, ensaiando, voltar para casa e pedir ao pai que o empregue em troca de comida decente. Veja como o pecado levou esse homem ao fundo do chiqueiro. Que diferença quando ele saiu, não é? Ele que tinha o nariz empinado, agora volta, não como fazendeiro, não como empresário, não como uma autoridade, mas como um trabalhador braçal, como um empregado, isto é, se o pai concordar em contratá-lo. Porque tem isso também, vai que o pai diz: não, meu amigo, meu filho, o quadro aqui já está cheio, com a pandemia tivemos que mandar alguns empregados embora, então você procura na fazenda ao lado. Confirmam-se com essa história novamente, meus amigos, as palavras de Isaías: o boi conhece o seu proprietário e o jumento conhece o coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É como se Deus tivesse que dizer: o que mais eu tenho que fazer para o meu povo entender? A verdadeira burrice consiste em rejeitar Jesus. Consiste em trocar uma mesa farta por um chiqueiro, ou trocar a casa do pai por uma terra distante. E em último lugar, a verdadeira burrice consiste em trocar um santo por um bandido. Não sei se você já teve a infelicidade de ter sido trocado ou rejeitado, enquanto as pessoas escolhiam uma outra pessoa para receber um benefício que deveria ser dado a você. Um emprego, por exemplo. Você se candidata, você vê que todos os candidatos são inferiores a você acha pelo menos, né? Modestamente. E aí você vê que alguém indicou lá por fora e você é preterido. Você é rejeitado. Pois isso aconteceu com Jesus. Na Páscoa judaica, todo ano, celebrada todo ano, os judeus tinham um hábito de libertar um prisioneiro. O condenado recebia um indulto. Por que isso? Porque esse era justamente o espírito da Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico significa passar por cima. Então trata-se de uma alusão àquele episódio registrado lá em Êxodo, em que o anjo da morte que visitou os israelitas e castigou o Egito na última noite antes da saída do povo, esse anjo passou por cima, esse anjo pascuou, poderíamos brincar assim. Ele pascuou, ele passou por cima da casa dos israelitas, poupando-lhes a vida. Se na Páscoa os judeus comemoravam a libertação das garras do Egito, então nada mais justo do que conceder a liberdade a algum prisioneiro numa ocasião assim especial. Era, portanto, um perdão concedido misericordiosamente ao prisioneiro. Agora, olha o que aconteceu e que Mateus 27 registrou. Mateus 27, 15 a 17, depois de 20 a 23. Por ocasião da festa da Páscoa, o governador, que no caso era Pilatos, governador romano, costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião,
havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram, quase que em uníssono, Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram: que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles, contudo, gritavam ainda mais: que seja crucificado. Interessante que Pilatos pergunta: que mal fez ele? E eles não respondem, eles só gritam. Eles só gritam: que seja crucificado. Porque é uma coisa emocional, emoções descontroladas. Era um ódio para com Jesus inexplicável. Agora me diga, há ou não há alguma coisa profundamente errada com uma sociedade que prende o justo e solta o bandido? Tem ou não tem? Barrabás não era flor que se cheirasse. Sua ficha era muito suja. Lucas 23:19 diz que ele liderou uma revolta contra os romanos. Era um subversivo contra o regime, portanto era um terrorista. Numa dessas revoltas ele cometeu um homicídio, matou alguém. Portanto, era um assassino. Então, por qualquer sistema de justiça minimamente racional, Barrabás teria de morrer, teria de pagar o seu crime. Barrabás representava um perigo para a sociedade. Mas a multidão escolhe quem? Você ouviu? Você sabe. É uma história muito conhecida. A multidão preferiu Barrabás e matar Jesus. O episódio da escolha de Barrabás, também este episódio, mostra que Isaías estava correto quando escreveu: o boi conhece o seu proprietário e o jumento o coxo do seu dono, posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Que mais eu preciso fazer para o meu povo entender que eu o amo, que eu o protejo, que eu o sustento, que eu o guardo, que eu o salvo? Meu amigo, antes de terminar, eu quero dizer a você o seguinte: rejeitar a Jesus, rejeitar a obra de Cristo, a pessoa de Jesus, a mensagem da graça, é falta de sabedoria, é ausência de inteligência. Vamos orar. É humilhante, Senhor, ler na Tua palavra que o boi conhece o seu dono, mas nós não conhecemos o nosso Deus. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a conhecer-te mais de perto, a nos aproximar de Ti humildes em oração, em contrição, arrependidos, convertidos, mudados pelo sangue de Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos a agir com sabedoria em cada movimento dos nossos pés, em cada passo que dermos, em cada palavra que pronunciarmos, em cada gesto que fizermos. Tudo em nós reflita a glória de Cristo, pois é no nome dele que nós oramos. Amém.
Olá, irmãos, venho em nome da Escola Vitória informá-los que as aulas do ano letivo de 2021 já começaram. Estamos funcionando neste momento com um sistema híbrido de ensino, ou seja, as aulas são realizadas presencialmente, mas também são transmitidas virtualmente para aqueles alunos que ainda não puderam se juntar à nossa escola. Todos os protocolos de segurança já foram rigorosamente desenvolvidos e implementados. Por isso, eu preciso dizer aos irmãos que a campanha de adoção de alunos está chegando ao fim nos próximos dias. Talvez esta seja sua última oportunidade de contribuir financeiramente e de abençoar aquelas famílias mais necessitadas a manterem seus filhos estudando conosco, dando a eles acesso a uma educação cristã e de qualidade. Por favor, ajude-nos a manter esta obra social e evangelística dentro das dependências da nossa igreja. Você pode doar a partir de qualquer valor, seja por meio do Pix, transferência bancária, boleto ou através do seu cartão de crédito. Para mais informações, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais ou através dos telefones da secretaria da nossa Escola Vitória. Que Deus nos abençoe. Por quase 300 anos, a Igreja de Cristo foi perseguida pelas autoridades romanas, pelo Império Romano. Você já estudou isso, não já? Muitas vezes os cristãos que não tinham templo se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, escondidos nas cavernas, para adorar a Deus. O coronavírus trouxe alguma coisa parecida para a gente. E revela isso, e ele veio revelar, ajudar a dar a conhecer que a verdadeira fé independe do santuário, independe de templo. Então, nesta ocasião, eu quero agradecer a você, a sua companhia, cultuando conosco pelo celular, pela televisão, pelo computador, pelo tablet. Muito obrigado. E quero convidá-la a voltar a estar conosco quarta-feira, 19h30. O link estará disponibilizado no site da igreja, www.pibrj.org.br. Se você deseja contribuir também para o sustento desta obra, membro da igreja ou não, crente ou não, aí no link, aí no site você tem o número da conta, onde você pode fazer a transferência bancária. É como estamos praticando a nossa fé nesses dias. Tanto é assim que convidamos os nossos amigos, não para vir à igreja, convidamos os amigos para cultuarem conosco no site, no YouTube. Então, muito obrigado a você que tem feito isso e que o Senhor possa abençoar a sua vida, dando a você uma semana riquíssima de bênçãos. E eu me despeço com 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém.